Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Para quem ainda não sabe, nosso treinamento começa todos os meses, tem turma todos os meses. Então, para você aprender o meu método, que tem fundamentos científicos, é 100% gráfico para fazer trade e é uma metodologia comprovada, você entra em contato comigo, links na descrição. Curso para cripto, bolsa de valores, forex e mercado futuro. E quem faz o curso ganha de graça o grupo secreto de sinais, onde basta seguir os sinais ou pelo Telegram ou Facebook. E você pode continuar o seu trabalho e as outras atividades e do celular executar as operações e lucrar seguindo os sinais do grupo. O grupo você pode adquirir separado também. Então, para saber mais, entre em contato. Links na descrição. Muito bem, vamos aqui então à aula de gap de hoje. Vai ser sobre os gaps, os tipos de gaps, gap de exaustão, gap de continuação, gap de corte. Né? Então a gente tem aqui os tipos de gaps. Então, primeiramente, o que é um gap? Primeiro, para a gente entender os gaps, a gente tem que entender a periodicidade dos candlesticks. Então, tem um candlestick aqui. Existem vários tipos de gráficos, tá? E você tem o gráfico do tipo linha, né? Onde para o período gráfico, por exemplo, diário, onde o preço fechar, a linha vai parar. No dia seguinte, onde o preço fechar, a linha vai parar. E dessa forma será criado a configuração da linha, representando os fechamentos em cada ponto aqui da linha, né? Os gráficos de barra, né? Quando tem essa horizontal para a direita, para a esquerda, aliás, é onde abriu, e para a esquerda é onde fechou. Então aqui foi um candle de alta, abriu aqui, fechou aqui no período, pode ser o diário, 4 horas, 1 minuto. Só que daí fez um valor máximo nesse período e um valor mínimo. Agora poderia, né, abrir aqui e fechar aqui, foi um candle negativo, né? Dentro do período, abriu aqui, fechou aqui negativo e fez um valor mínimo, um valor máximo. Os candlesticks, né, eles fazem um desenho pleno. Então, por exemplo, se abre aqui e fecha aqui, ele preenche esse espaço de abertura e fechamento dentro do período que corresponde ao candlestick. O valor máximo nesse período e o valor mínimo também ficam delineados pelas sombras. A mesma coisa para o candle de baixa, abre aqui, fecha aqui, e dentro do período correspondente ao candlestick, pode ser diário, período de 4 horas, de 1 hora, você tem o valor máximo e o valor mínimo. Então, primeiro passo para você entender os gaps é isso. Segundo passo, como que ocorre, a gente vai usar os gráficos de candlesticks, por quê? Porque eles são muito melhores do que esses outros candles, né? Esses outros candles muito melhor do que esses outros candles de barras, né? Esse gráfico de barras eu acho horrível. O candlestick desenho é muito mais fácil você interpretar a psicologia do mercado com esses desenhos. Daí existem vários tipos de candlesticks, por exemplo, poderia abrir aqui, fechar aqui, mas dentro do período de 1 hora, se fosse o gráfico de 1 hora, poderia ter feito uma sombra grande assim, uma sombrinha pequena. Se foi no topo, a psicologia é de topo, de formação de topo, de finalização do movimento de alta, indicando um padrão chamado estrela cadente. Para alta poderia também formar aí um martelo, né? Abre aqui, fecha aqui, só que dentro do período, por exemplo, se fosse o gráfico diário, fecharia nesse valor, fez essa variação mínima, mas fechou, abriu e fechou nesse ponto, configurando o padrão cuja psicologia é de compra, que corresponde ao padrão martelo. Agora, o que é o gap? Existem dois tipos de gap. O gap de corpo e o gap total. Tá? Existem dois tipos de gap. Muito importante você estar diferenciando os dois tipos de gap. Então vamos aqui ao gap total. Gap total,
ele significa gap total em relação a um período que nós estamos analisando. Vamos considerar o gráfico diário. Por que no gráfico diário? Porque geralmente os gaps ocorrem mais em gráficos diários e gráficos semanais. Os gaps eles ocorrem mais no gráfico diário e gráfico semanal, principalmente em bolsas de valores. No Forex e também nas criptomoedas é mais difícil ter gap, por quê? Porque é 24 horas. Agora em bolsas de valores você tem muitos gaps, por quê? Porque fecha o pregão e só vai abrir no dia seguinte com leilão. Então, nesse período pode ter o gap. Então, o que é o gap total? É quando eu tenho aqui o valor máximo, abertura, fechamento e o valor mínimo. Para um gap de alta, de total, é quando eu tenho o próximo candle, né, cuja abertura e fechamento, valor máximo e valor mínimo, né, pode ser tanto de alta, candle de alta, como candle de baixa. Não precisa ser um candle Marubozu cheio desse jeito, pode ser qualquer outro padrão. Mas o valor mínimo e máximo desse candle e o corpo dele ficam além da região da máxima e fechamento do candle anterior. Isso é um gap de alta. Então você tem o corpo inteiro. Agora, um gap total. Isso aqui é um gap total. Agora, um gap de corpo é quando ocorre o seguinte. O corpo do candlestick, né, a abertura e o fechamento, principalmente a abertura no caso de um candle de alta, ele fica totalmente aquém ou além da máxima e fechamento do candle de alta. Mas a sombra dele pega na zona ou da sombra do candle anterior ou do corpo do candle anterior. Então é chamado de gap de corpo, só o corpo que fez gap. Então é um gap também, o gap de corpo, ele tem um poder menor do que o gap total. O gap total ele tem um poder muito maior. Então que isso fique bem claro. Mas ambas as condições são gaps. Agora a gente tem os gaps de baixa, né? Os gaps de baixa que é o inverso de tudo isso aqui. Temos aqui pode considerar aqui uma estrela cadente aqui, por exemplo. E daí como que é o gap total? Né? Tanto a abertura e o valor mínimo, máximo do candle anterior, do candle atual, ele não toca na região da abertura e valor mínimo do candle anterior. Pode ser negativo ou positivo. Então é um gap de baixa, né, em relação ao período que a gente está trabalhando, diário, semanal, mas também pode ter gap de 5 minutos ou de 15 minutos. Né, pode ser um candle positivo aqui também, não tem problema. Um gap de corpo nesse caso. Agora um gap total, desculpa, isso aqui é um gap total. Agora um gap de corpo é quando eu tenho o corpo, ele fica além do valor mínimo e valor de fechamento do candle anterior, né? Mas a sombra bate, né, na região ou da sombra do candle, do primeiro candle, e também pode pegar na região do corpo do candle anterior. Mas o corpo fica totalmente além do valor mínimo e do fechamento do candle negativo, ou se fosse positivo, né? Poderia ser um candle positivo aqui também e fazer um gap, né? Aqui também poderia ser um candle positivo. Aqui foi um gap de corpo com um candle positivo, por quê? Porque nem o valor mínimo, nem o valor máximo pegou em nenhuma das regiões do candle anterior. Então é um gap total. Se a sombra pega em qualquer região, pega no corpo do candle anterior, é chamado de gap de corpo. Mas se não pega nem a sombra no candle anterior, então é gap total. Aqui a gente tem um exemplo de gap de corpo, de baixa, né? Vamos voltar aqui para alta, ó. O gap total, tanto para candle de alta ou de baixa,
é quando o candle seguinte, ele não toca nenhuma parte, nem com o valor mínimo dele, ou valor do corpo dele, não pega nem no valor máximo, nem nas sombras, nem no corpo do candle anterior. Agora, se ocorre, só apagar isso aqui, peraí. Se ocorre de pegar a sombra em qualquer parte do candle anterior, seja o candle negativo ou positivo, daí vira gap de corpo. Só o corpo faz gap com o candle anterior, com os corpos do candle anterior, mas a sombra toca em alguma região, ou na sombra ou no corpo do candle anterior. Então gap é isso, né? Vamos ver aqui na Bolsa de Valores se eu acho aqui algum gap na Petrobras. Provavelmente tem. Com certeza tem, ó. Bolsa direto, ó. A gente tem um gap aqui, ó. Isso aqui é um gap total. O corpo ele ficou totalmente acima do valor máximo, valor mínimo do candle anterior, né? Aqui também um gap total de alta, né? Porque o corpo inteiro e a sombra, nenhuma das partes desse candlestick tocou em nenhuma das partes do candle anterior, um gap total, né? Aqui já é um gap de corpo, porque aqui houve o corpo, né, do candlestick não tocou em nenhuma parte inferior do candle anterior, mas a sombra desse candle tocou na sombra do candle anterior. Então, se tocar na sombra ou no corpo do candle anterior, só a sombra tocar no corpo ou na sombra do candle anterior é um gap de corpo, porque só o corpo é que fez gap com a sombra e com todas as regiões do candle anterior. Então é gap de corpo. Aqui outro gap total. Então em ações vocês vão achar gaps por todos os lados, tá? A definição de gap, portanto, é essa. Então qual a importância de eu saber sobre gaps? Então nós temos aqui vários tipos de gaps. Então a gente tem aqui os gaps comuns, que não significam necessariamente um padrão de alta ou de baixa, mas tem uma psicologia por trás deles, dependendo do padrão e do contexto que eles se encontram. E daí você tem um gap de corte, breaking away gap, de continuação e de exaustão. Então, o gap de corte ele indica início de uma tendência de alta ou de baixa. Se for um gap de corte de alta, início de uma tendência de alta. Gap de corte de baixa, início de uma tendência de baixa. Gap de continuação. O contexto é de tendência desenvolvida, ou seja, a tendência já foi desenvolvida. Então, o gap de continuação, né, pode ser o gap mais forte quando você tem um gap total. Quando é gap parcial, quando é gap de corpo somente, então ele tem menos força, mas também vale como gap de continuação, ou gap de continuação, ou de corte. E o de exaustão é quando você está num contexto de final da tendência com uma região sobrecomprada, com uma região que tende a corrigir, e daí ocorre esse gap. Geralmente esse gap de exaustão é sucedido por algum padrão de candlestick de formação de topo, que indica possibilidade de correção forte. Então veja bem, tanto o gap de exaustão, como de continuação, como de corte, ele precisa estar dentro de um contexto. Eu não posso simplesmente utilizar isso aqui isoladamente. É igual as linhas de tendência, igual o rompimento de linha de tendência, igual as figuras técnicas. Você precisa urgentemente de um contexto para determinar que gap é e qual padrão está ocorrendo. Então vamos aqui dar uma olhada em alguns padrões aqui. Então a gente tem aqui, pessoal, um gap de corte de baixo. Então por que é um gap de corte de baixo? Por quê? Primeiro, a tendência de baixa aqui, o contexto aqui era uma tendência de baixa que tinha finalizado e tendeu a reverter a tendência de baixa. Tendeu a reverter a tendência de baixa, só que daí fez uma lateralização. Então a gente tem aqui uma lateralização. Eu não tenho uma tendência definida, mas analisando o contexto desta condição, se romper essa consolidação para baixo, vai iniciar uma tendência de baixa. E daí rompeu a consolidação para baixo com um gap.
um gap total. Então isso aqui é um gap de corte de baixa. Então gap de corte de baixa sempre, ou de alta, né, sempre de início de tendência. Gap de corte de baixa, início de tendência de baixa. Daí você tem padrões de candlesticks que auxiliam no processo de diagnosticar um gap. Nós temos a linha separatória de baixa, que é esse padrão de candlestick, ou o chute de baixa. Também é um padrão de candlestick com gap. Então muita gente que ensina como gap esquece de falar os padrões. Aqui a linha separatória de baixa não é com gap, né? É com gap de corpo só, né? Na realidade não, na realidade não, porque o valor do fechamento fica da linha separatória de baixa é um padrão de continuação. Desculpa, eu confundi aqui. O padrão aqui é o chute de baixa, né? Então você tem aqui o chute de baixa, que é um padrão, né, de gap de corte, mas também pode funcionar num gap de continuação. Em gap de exaustão não, porque isso aqui é um padrão de início de movimento baixista, só que eu fiz errado aqui. É o contrário. O chute de baixa seria um candle positivo, e daí tem o gap, de preferência com um Marubozu, né? E você tem um gap de total aqui, formando esse gap aqui. E nessa situação seria um padrão muito forte de gap de corte de baixa para iniciar a tendência de baixa, considerando esse padrão de candlestick que aumenta a probabilidade desse gap de corte. Então veja bem, eu tenho que associar os padrões de candlesticks com os gaps para definir, aumentar a probabilidade dele, definir um aumento de probabilidade desse padrão dar certo ou não. Ok? Temos aqui o gap de alta. Então, mesma coisa, a gente está num contexto. A tendência de alta acabou, ela lateralizou. E daí, muita gente associa o gap de corte, né? Tem que ter um triângulo para romper. Aqui não houve bem um triângulo, mas muita gente diz tem que ter um triângulo para romper, senão não é gap de corte. Não é bem assim. O contexto tem que ser. Não tem tendência mais se romper a uma lateralização. Geralmente os gaps de corte ocorrem em lateralizações, mas às vezes não, né? Às vezes inicia a tendência de alta e daí dá um gap de corte em um pivô de alta, por exemplo. Faz um pivô de alta, e aqui eu já tinha o início da tendência de alta e fiz o pivô de alta com gap de total, né, no romper nesse topo aqui, o que aumenta a probabilidade dessa tendência de alta ser muito promissora. Então veja o contexto. Está no início da tendência de alta, ocorre esse gap no início da tendência de alta. O contexto para você definir gap de corte de alta ou baixa é você ter uma ferramenta que defina o início de uma tendência de alta, a região onde está o início de uma tendência de alta. A minha metodologia tem isso. Você vai ter que definir isso por sua metodologia, ou se você já usa a minha metodologia, você utiliza, né, esse conceito para definir o contexto e definir quando ocorre um gap total, se é um gap de corte. Então aqui nós temos o exemplo do gap de corte. Os gaps de corte aumentam, dão força, indicam força, psicologia de força extrema para o início da tendência ser bem promissor. E nós temos aqui o gap de continuação de alta. Então veja bem, o contexto eu tenho uma ferramenta que indica uma tendência de alta que está desenvolvida. Então aqui nessa região a tendência já está desenvolvida, né? E quando ocorre o gap, né, ele ocorre o gap na região onde a tendência está desenvolvida, ou seja, não é no contexto de início de tendência. Então, para eu definir gap de corte, gap de continuação e gap de exaustão, eu tenho que saber definir o início de uma tendência que já se desenvolveu após o início, que já passou do início, e uma ferramenta para sobrecompra em tendência.
sobrecompra ou sobrevenda ou cansaço na tendência, de alta ou baixa. Então é uma região em que há cansaço da força do preço. Daí ocorre um gap de exaustão. Então o gap de exaustão tem valia porque o contexto é de tendência já desenvolvida, já passou do início e está cansado a força do preço. E daí a gente tem padrões de candlesticks de continuação, né? O gap de continuação também pode ser com um chute de alta, né? Você tem aí o padrão chute de alta de candlesticks, que seria assim. E você tem o gap Tasuki de alta, né? Bullish Upside Tasuki Gap, né? Que é um padrão de continuação. Então você tem dois candles Marubozus positivos, você tem o gap e você tem um candle negativo que não fecha o gap totalmente. Gap, Bullish Upside Tasuki Gap, padrão de continuação. Então esse padrão, como ele é de continuação, ele é mais forte do que esse aqui. Então esse padrão, né, de continuação de candlestick, ele tem uma força muito mais significativa para corresponder à alta probabilidade e à efetividade do gap de continuação. Portanto, além do contexto de onde está a tendência, eu tenho os padrões de candlesticks para anunciar a psicologia por trás desse gap de continuação. Agora, se ocorre um candle de indefinição, tanto num gap de corte, né, ocorreu aí uma estrela cadente após o gap de corte. Então, é um padrão que indica topo, então ele tira a força do gap de corte. E do padrão de continuação a mesma coisa. Fez um gap, mas fez uma estrela cadente, que é um candle de topo, né? É menos forte, não quer dizer que vai eliminar a força do gap de continuação ou gap de corte, mas ele tem menos força por ser um candle de topo. Mas esses dois padrões, esse é de continuação, esse aqui é de início de onda de alta, né? Um chute de alta. E por conseguinte nós temos essa condição, tá, mais favorável nesses dois padrões, principalmente nesse aqui. Temos um outro padrão de continuação que é chamado linhas brancas lado a lado de alta. Então você tem um Marubozu, faz o gap, daí você tem dois candles positivos Marubozus ou similares no mesmo nível. Linhas brancas lado a lado de alta, bullish side by side white lines, né? Padrão de continuação. Então veja bem que muitos que ensinam sobre gaps, eles esquecem de falar sobre os padrões de candlesticks mais importantes. Aqui nessa aula você já tem essa vantagem que em cursos pagos que cobra-se aí 5 mil, 10 mil reais, não tem, tá? Em cursos pagos você não tem esses segredos, mostrando que, infelizmente, tem muito marketing falso aí sobre alguns cursos, que é lamentável, né? E aqui o gap de continuação não, isso aqui é o gap de corte, né? Runaway gap. Aqui tá como breaking away gap, né? Que é um gap de corte. Mas também funciona nesse gráfico aqui como um gap de continuação. De baixa, né? Porque a gente tem uma tendência de baixa que desenvolveu, né? Pode ser considerado um gap de corte, dependendo da interpretação, porque consolidou, então na interpretação do trade system da pessoa que está utilizando. Por que eu peguei esse gráfico? Porque é difícil achar os gaps, né? Então daria muito trabalho para eu achar, e eu não estou com muito tempo, não tenho muito tempo para ficar aí desenvolvendo conteúdo e ter os melhores fotos, as melhores informações. Demoraria muito tempo para eu achar. Mas, né, aqui é claramente uma tendência de baixa que já desenvolveu. Então aqui foi o início da tendência de baixa. Ela se desenvolveu, só que no início de uma tendência de baixa, embora ela esteja desenvolvida, ela pode lateralizar para depois continuar. Então, a mesma coisa para a tendência de alta. Então, na interpretação da pessoa que colocou esse gap de corte, né? Para ele, a tendência acabou aqui nessa lateralização, mas para
minha metodologia, ela define sim que uma tendência de alta ela continua, ou tendência de baixa ela continua, mesmo quando há lateralização. A lateralização ela é um meio de descansar a força do preço para depois subir. E depois tem a continuação da tendência. Por isso que eu considerei aqui que é um gap de continuação. Embora esteja breaking away, também é um gap de continuação. Porque está numa tendência de baixa em vermelho aqui, que apenas consolidou para decidir se vai continuar ou não. Daí houve a lateralização e rompeu a consolidação com o gap. Né? Então é um gap de continuação, porque o contexto é de uma tendência que já está desenvolvida, se mantém em tendência de baixa, segundo o meu método, porém está lateralizada, indicando que está decidindo o mercado para onde que ele vai, e um gap de continuação ele indicaria que a continuação da tendência seria predominante, teria alta probabilidade. Daí, em relação ao gap de continuação, nós temos o chute de baixa, né, que é simplesmente um gap com o Marubozu e com o gap. Né, o chute de baixa, padrão muito forte, tanto para gap de corte de baixa, como para gap de continuação de baixa. Aí nós temos os padrões de continuação de baixa. Padrões de continuação de baixa. Você tem o gap Tatsuki de baixa. Daí você tem aqui candle negativo, Marubozu, outro um gap com Marubozu. E daí você tem um candle corretivo que corrige, que é mais ou menos um Marubozu, mas ele mantém o gap, ele não fecha o gap. Ele quase fecha o gap, mas não fecha, mas faz esse topinho, indicando que vai continuar. Então, quando ocorre o padrão de continuação, o gap de continuação e ocorre esse padrão, é mais forte o gap de continuação. E tem a linha branca lado a lado de baixo, né, que faz o Marubozu negativo, e você tem o gap com as linhas brancas lado a lado de baixo. É bearish side by side white lines. Então eles ficam ali, tanto o valor de fechamento e abertura, as máximas e as mínimas, elas ficam no mesmo nível praticamente e mantém o gap aqui, indicando que continuará a queda. Se ocorre um gap de continuação ou de corte ou de continuação com esses dois padrões de continuação, ele é muito mais forte. E esse padrão aqui, que é um padrão de início de tendência de baixa, ele também pode ocorrer aqui no gap de continuação. E se ocorre o gap de continuação e ocorre um candle de fundo, por exemplo, um martelo ou um arame de fundo, um engolfo de alta, sei lá. Claro, né, que é um padrão de fundo. Então tende a ter menos força, não invalida o gap de corte ou gap de continuação. Tende a ter menos força. Então você avalia a probabilidade do gap dar certo com base na psicologia que os candlesticks demonstram, que os candlesticks anunciam, certo? E temos aqui o gap de exaustão. Então o contexto do gap de exaustão é o quê? Eu tenho uma tendência de alta que já passou do início, né, já passou do início que foi aqui, já se desenvolveu, então ela está desenvolvida já, e ela tende a se exaustar. Então, operar quando a tendência está desenvolvida, entrar comprado quando a tendência está desenvolvida, tecnicamente não é favorável. A minha metodologia pleiteia isso e nós nunca entramos em uma tendência que já está desenvolvida. Nós aguardamos um sinal de continuação. Por exemplo, um gap de continuação seria um padrão que a nossa metodologia poderia estar operando com base nesse sinal de continuação. Só que nós utilizamos sinais mais avançados. Agora, o contexto é da tendência que já está desenvolvida, está fraca. Então, o nosso indicador mostrou que, né, está com fraqueza a tendência e tende a corrigir. Daí ocorre o gap de exaustão. Então, o gap de exaustão, ele, né, vai ter um gap completo aqui. Aqui no caso a gente tem o quê? Eu tenho um Marubozu que fez o gap, né, de total aqui. Só que daí fechou com engolfo de baixo. Então, primeiro, fez o gap numa região cujo contexto é de fraqueza para continuar a subir.
E fez ainda um padrão de candlestick cuja psicologia é de topo, então tende a corrigir. Só que existe um padrão de topo que indica correção para bombar mais, mas se o contexto do mercado é cansaço extremo da tendência de alta e já está bem esticado, e o diagnóstico do contexto é esticamento, um padrão de candlestick de topo ele diagnostica uma correção mais forte, e não uma correção simples para bombar, né? Então aqui eu já evitaria operar comprado. Operar vendido não depende da metodologia que você utiliza, mas se for contra a tendência não compensa, porque seria um movimento pequeno. Mas se você vai operar reversão de tendência e tem uma estratégia para operar reversão de tendência, isso aqui é o estopim para diagnosticar um ponto de reversão de tendência. A minha metodologia não opera reversão de tendência. Então qualquer gap que der de total e ocorrer posteriormente o candle de indefinição ou o candle de topo que indica correção, então é um momento que indica que a tendência tende a sofrer uma correção forte que posteriormente pode desencadear numa reversão de tendência. Então o gap de exaustão também ele tem a sua força, mas depende da psicologia que ele apresentar. Então se o gap de exaustão ele ocorrer, mas não ocorrer nenhum padrão de topo, então ele tem menos força. Mas se ocorre um padrão de topo, ele confirma o gap de exaustão, podendo culminar por conseguinte em uma correção forte conforme anuncia a psicologia do gap de exaustão. Portanto, depende do contexto e de outros complementos. Nunca você deve analisar os gaps separadamente. E aqui o gap de exaustão de baixo. Então, o gap de exaustão de baixo, o que nós temos aqui? Né? Nesse caso, né, a tendência que estava de alta, apesar de que essas médias móveis aqui eu não sei quais são, né, mas estava aqui, né, numa tendência desenvolvida já, houve um gap de continuação, daí houve, né, um gap total que indicou o fim dessa tendência, que indicou o cansaço dessa tendência de baixo, caracterizado pelo quê? Pelo padrão Bullish Belt Hold Line, que é a linha de contenção de alta. É um padrão onde você tem o Marubozu, faz um gap e, em consequência, conseguintemente, a outro Marubozu com gap. Linha de contenção de alta, Bullish Belt Hold Line, né? Indica a correção. Se é uma tendência de baixa que está com força, vai ser somente uma correção para desencadear novamente a tendência de baixa. Por isso que depende do contexto. Mas se ocorrer o gap numa tendência que já está desenvolvida, que o contexto indica que está fraca a tendência e ocorre o Bullish Belt Hold Line, então caracteriza um gap de exaustão que pode culminar não somente uma correção simples, mas uma correção mais forte, né? Que pode, por conseguinte, desencadear a reversão da tendência. Então tende a ser uma correção mais forte. E daí poderia ocorrer qualquer candle de alta, né? Fez o gap de exaustão numa região que tende a tendência a ficar fraca, a tendência já está fraca, o contexto é da tendência fraca. Pode ocorrer o engolfo de alta, né? Ou arame de fundo, qualquer candle, martelo aí, ó. Qualquer candle de indefinição ou de suporte ou de fundo favorecem o gap de exaustão. Quando ocorrer o gap de exaustão após o gap de exaustão de alta, né, de baixa, né, que é para acabar com a tendência de baixa para corrigir forte, podendo desencadear a reversão. Qualquer candle de indefinição ou padrão de alta favorece, aumenta a probabilidade do gap de exaustão dar certo. Ao mesmo tempo, se não ocorre nenhum padrão de candlestick de fundo, de suporte, o gap de exaustão tem menos força. Então, com base no complemento da análise, né, do contexto do mercado, da força da tendência e dos padrões de candlesticks, nós temos um aumento de probabilidade para qualquer tipo desses gaps que nós falamos aqui ter uma efetividade maior, uma probabilidade maior de dar certo. Portanto, eu não posso pegar o gap aqui sozinho e dizer é gap de corte, é gap de continuação, é gap de exaustão, etc. Não, eu tenho que ter
um complemento, um contexto analisado e um complemento de probabilidades com base em outros padrões. Eu nunca posso operar sozinho. Utilizar indicadores também que tenham filtros ali para te ajudar na fraqueza ou na força da tendência, etc. também vai ajudar, certo? Então, pessoal, com relação aos gaps, né, muitos cursos de análise técnica não se ensinam esses segredos para vocês. Cobram de vocês aí 5 mil, 10 mil reais num curso de análise técnica e a maioria dos cursos de análise técnica não tem esses segredos que eu acabei de revelar aqui. E aqui está tudo de graça. Por quê? Porque você pode saber tudo de análise técnica. É insuficiente para você ter uma metodologia comprovada para ganhar dinheiro. E para você comprovar uma metodologia para ganhar dinheiro no mercado, é de 5 a 10 anos de testes para você provar que a metodologia funciona. Muito difícil alguém no primeiro ano já conseguir provar uma metodologia. Então eu ensino tudo de graça, porque é muito difícil você provar que uma metodologia funciona. Então tomem proveito dessas informações, para que vocês criem trade systems, metodologias, bons estudos para vocês, boa sorte. É um caminho muito difícil, muito árduo criar uma metodologia, mas está aqui a minha contribuição. Então contribuam compartilhando o canal, compartilhando o projeto, para ajudar mais pessoas a conhecerem esses segredos. Eu vou ficar por aqui. Quer saber sobre o meu curso, meu treinamento, meu grupo secreto de sinais? Entre em contato, link na descrição. Se inscrevam no Facebook, Twitter, Telegram. Lá eu passo a continuação dos sinais para todos os mercados onde você pode seguir esses sinais e lucrar de graça. Só que está nas minhas outras redes sociais, Telegram, Facebook e Twitter, porque não dá para fazer vídeo toda hora. Então eu passo as coordenadas restantes por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.